O tema dessa mensagem é um presente de Deus que mudou a história. E vamos estar falando sobre isso, sobre essa mudança da história, essa mudança na história, não só do planeta, mas a mudança na história, na vida de pessoas. E vamos estar falando a respeito disso, ok? Eu gostaria que você me ajudasse durante toda a ministração. Em que sentido? Glorificando ao Senhor, ficando bastante atento naquilo que o Senhor está falando contigo e orando agora por minha vida e orando agora por esse momento, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, neste momento coloco à tua disposição para que o Senhor ministre ao meu coração e ao coração da tua igreja. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, o teu querer, nada além disso. Então, nesse instante, Senhor, te clamo, esconda-me debaixo da tua cruz. E somente, Senhor Deus, o teu sangue, a tua palavra possa ser ministrada neste local de adoração. Que poderia, Senhor Deus, ser em qualquer local, mas o Senhor aprove fazer hoje aqui. E que, ao ministrar da tua palavra, ao fluir da tua palavra, o teu Santo Espírito possa tocar nos corações de todos os amados que aqui estão. É o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Eu não sei se você, como o pastor Humberto falou, que a gente fica sem máscara, né? É fácil, mas a gente olhando daqui, olha para vocês, a gente não sabe realmente como está. Então, vocês sabem sorrir com o olho? Sorri aí para mim. Sorri aí, gente. É com o olho, não é com a boca. Não, é assim. Né? Sorri com o olho, sorri com o olho. Se você estiver alegre, você olha para mim, sorri com o olho, para eu saber como está aqui a temperatura da ministração. Abre a sua Bíblia primeiro no livro de Lucas, no capítulo número 2. Existiam várias profecias a respeito de Jesus Cristo. Existiam várias profecias a respeito do ungido que iria fazer mudanças extraordinárias na vida das pessoas. E, queridos, durante essas profecias que eram ditas, eram faladas, elas foram ditas há muito tempo atrás e esquecidas. Nós estamos agora, por exemplo, no Novo Testamento, e, para quem não sabe, se você tem a sua Bíblia aí, né, antigamente, como eu já falei algumas vezes, ela tinha 4 páginas em branco falando do período interbíblico. Era o período em que Deus não falou nada, ou seja, 400 anos antes de Jesus Cristo vir, ou, na realidade, João Batista vir, nada se falava. Deus não falou nada com ninguém, Deus não pronunciou palavras com ninguém. E as últimas profecias foram lá atrás, 400 anos antes. E, querido, nesse momento, nesse instante, nesse momento, de 400 anos antes, profecias foram dadas. E eu pergunto a você, como você ficaria se uma profecia fosse dada há 400 anos atrás? Hoje, como você estaria? Talvez você já tivesse esquecido a profecia, talvez você já tinha esquecido tudo aquilo que foi falado e simplesmente passou a viver de uma forma como esquecido tudo aquilo. E era assim que o povo estava vivendo nesse momento. Era assim que o povo estava vivendo nesse instante, vivendo desapercebido de tudo aquilo que foi falado anteriormente, sobre um ungido que viria mudar a história do planeta. E em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 15 e 16, depois vamos pular para o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Queridos, é importante esse momento especial, onde anjos apareceram por um grupo de pastores que, a princípio, não era dado nada para eles, nada de honra. Esses anjos poderiam ter aparecido para sacerdotes, para levitas, para tantos outros que estavam fazendo parte do dia a dia do templo, mas apareceu para pastores.
e a vida daqueles pastores foram mudadas. No versículo 20, nós vemos a palavra dele dizendo assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Os anjos apareceram para os pastores e falaram: o ungido nasceu, o Messias nasceu, aquele que foi declarado há muito tempo atrás nasceu. E os anjos disseram exatamente aonde eles tinham nascido. E eles foram lá e glorificaram o nome do Senhor. E com certeza, queridos, a partir daquele dia, a vida daqueles pastores, daqueles simples pastores, mudou completamente. Porque eles tinham visto com os seus olhos a salvação do seu povo. Tinham visto com os seus olhos a salvação do mundo inteiro. A partir daquele momento, a vida desses homens mudaram. Mas não só a vida deles. Vamos continuar vendo a palavra do Senhor também em Lucas, capítulo 2, mas agora no versículo de número 28. Existia um homem, querido, chamado Simeão. E esse homem, ele estava ali ministrando no templo, ele estava ali fazendo o seu serviço no templo. E ele tinha ouvido dessa promessa de que o Messias viria, mas ele já velho, estava com seu coração já abatido e cansado, porque ele já estava até triste, porque no seu coração o que tinha declarado é que ele iria morrer e não viria o Salvador a aparecer. Mas Jesus Cristo veio e mudou a história desse homem. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos, imagina a situação desse homem com essa palavra que ele declara, com Jesus Cristo em seus braços. Ainda bebezinho, ele declara essa palavra: agora eu posso morrer em paz, agora eu posso ir tranquilo, porque eu já vi, os meus olhos viram a salvação em pessoa. A vida desse homem, como ele mesmo declara, a partir desse instante, querido, ele podia morrer realmente. Podia realmente morrer porque ele já tinha visto o desejo do seu coração. Ele já tinha contemplado aquilo que era melhor na sua vida. Mas, não somente Simeão. Nós temos agora pastores que tiveram suas vidas mudadas, mas não pastores de igreja, porque nesse momento nem existia. Pastores de rebanhos, homens simples, comuns. Agora nós vemos aqui um sacerdote do templo, um oficial do templo, também tendo a sua vida mudada. Mas não somente isso. Nós vamos ver várias outras pessoas tendo as suas vidas mudadas. Agora abra sua Bíblia no capítulo 5 do mesmo livro de Lucas. Nós vamos continuar basicamente toda a ministração no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Amém? Jesus, ele passou a caminhar logo depois do seu batismo, logo depois do seu momento já no seu ministério, porque até então Jesus Cristo não tinha ministério, ele era uma criança. O ministério realmente de Jesus Cristo acontece quando ele faz os seus 30 anos de idade. Ele então é batizado nas águas, logo depois, se nós formos continuar lendo o livro de Lucas, nós vemos que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, e não vamos entrar em mérito por que ele foi lá, por que ele foi tentado, mas Jesus Cristo continuou o seu ministério. Mas Jesus Cristo não podia continuar o seu ministério sozinho, porque ministério sem discípulos não é ministério. Amém? Amém? Ministério sem discípulo não é ministério. E Jesus Cristo, então, começou a buscar os seus discípulos. E o primeiro momento nós vemos aqui, em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4. Diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão:
vá para onde as águas são fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão, esse cara aqui, Simão é o Pedro, Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que tinham feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Jesus, depois do seu ministério, ele aparece a esses homens, começa a pregar a uma multidão, entra no barco desse homem chamado Simão. Depois Jesus o apelida como Pedro, mas na realidade ele pouco chama Pedro de Pedro, só uma vez que ele fala isso, mas ele chama-o de Simão constantemente. E ele faz aquele momento de palavra ao povo e vê que aqueles homens eles estavam cansados porque tinham passado a noite inteira sem pescar nada. Trabalharam e não fizeram nada. Eu não sei aqui se há pescadores, eu falo pescador mesmo, não é contador de história, não. Mas o cara, quando ele trabalha com pesca, é muito traumático ao coração dele, a vida dele, ir para o mar, ficar um dia inteiro de trabalho, a noite inteira, na realidade, e voltar à praia, sem nenhum peixe para pegar. E o texto fala que aqueles homens estavam ali lavando as suas redes, cansados, deprimidos, por aquele instante, por aquele momento. Mas Jesus chega e muda a história daqueles homens. Jesus chega naquele momento e diz: eu quero entrar no seu barco. Ele então entra no barco, vai até a margem, e a partir do barco começa a falar à multidão. E quando ele acaba de falar com a multidão, ele chega para aqueles homens e diz assim: agora vá para o fundo, como nós lemos aqui, e lance as redes ao mar. E eles fazem uma pescaria sobrenatural. Sobrenatural. E naquele momento algo interessante acontece. Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que tu és um homem santo. Eu não sou digno que o Senhor esteja perto de mim. Eu não sou digno que o Senhor esteja em meu barco. Mas naquele momento Jesus Cristo olha para ele e diz assim: não faça assim, Pedro. Não tenha medo de estar perto de mim, porque eu vim aqui para te salvar, mas para fazer de você também um ganhador de almas. E a partir daquele dia, a vida não só de Pedro, mas de todos aqueles homens foram tremendamente mudadas. A partir daqueles homens, daquele dia, esses homens tiveram a sua vida totalmente mudada. Porque Jesus Cristo um dia decidiu entrar no seu barco. Porque Jesus Cristo decidiu naquele dia fazer um milagre na vida daqueles homens. Aqueles homens tiveram as suas vidas tremendamente transformadas. Mas não paramos em Pedro, temos mais. Nós temos aí em Lucas também, agora capítulo 5, mas a partir do versículo 12 e 13, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Esse homem tinha o quê? Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes me purificar. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Queridos, imagine a situação desse homem. Um leproso era um cara que era excluído da sociedade.
Ninguém podia ter contato com ele, a sua família não podia ter contato com ele. Ele era lançado fora da comunidade. Às vezes, pessoas iam lá levar comida, mas saíam correndo porque eles não podiam ficar perto, porque naquele instante a lepra era extremamente contagiosa. E de uma forma terrível, ela matava as pessoas aos poucos. Os membros do corpo da pessoa iam atrofiando, iam caindo. Perdiam a orelha, perdiam o nariz, até o momento que a pessoa realmente morria. Então a lepra era uma doença extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Mas naquele dia, Jesus decidiu chegar perto da vida daquele homem que estava excluído da sociedade. Daquele homem que não tinha esperança para nada, simplesmente para morrer. E aquele homem chegou perto de Jesus e disse: Senhor, Senhor, se o Senhor quiser me purificar, eu sei que o Senhor pode. E Jesus olhou para ele e disse: quero. Eu quero te purificar. Eu quero te purificar. Eu quero te purificar. Naquele dia, queridos, aquele homem que precisava de purificação teve a sua história totalmente mudada, porque Jesus decidiu tocar nele. Porque Jesus decidiu estar em contato com ele naquele dia. E muitos outros. E nós não vamos parar por aqui. Porque no mesmo capítulo, lá agora no versículo número 20, nós vemos Jesus em um momento muito especial. Jesus, ele estava ministrando a palavra, estava ali ministrando a palavra em uma casa. Eu creio que todos já conhecem esse momento, já conhecem essa história. E muita gente estava ao redor, estava impedindo que outras pessoas chegassem ali na casa. Muitas pessoas estavam ali. E 4 homens pegaram o seu amigo que era paralítico há muito tempo. Há muito tempo. E queria levar para Jesus, porque da mesma forma que aquele leproso foi curado, foi limpo e purificado, com certeza, se eles levassem o seu amigo para ter contato com Jesus, ele também seria curado. E quando chegaram lá, viram que era impossível chegar até Jesus. E eles, ambiciosamente, subiram a casa, destelharam a casa e desceram um amigo, por cordas aos pés de Jesus. E nesse momento nós vemos a palavra do Senhor dizendo assim, a partir do versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, a fé de quem? Dos amigos. Porque o homem, querido, eu creio, pelo que nós vemos aqui, essa paralisia dele era total. Talvez ele nem conseguisse falar, ele nem conseguisse expressar alguma coisa. Ele era totalmente paralítico. Totalmente, pelo que nós conseguimos imaginar. Mas esses 4 amigos desceram e Jesus Cristo olhou a fé daqueles amigos. Jesus Cristo olhou a fé deles e disse assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Queridos, algo sensacional aconteceu naquele momento. Aquele homem foi buscar uma cura, não foi? Ou os amigos foram até lá para levar uma cura até aquele homem. Mas aquele homem, antes de ser curado, ele foi salvo. Antes de ser curado, ele foi salvo. Porque Jesus Cristo, a primeira coisa que ele olhou e disse: por causa da fé dos seus amigos, eu digo para você, seus pecados estão perdoados. Mas o texto continua, pois diz assim, os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Porque naquele momento eles não sabiam, eles não entendiam que Jesus Cristo não era somente um profeta, Jesus Cristo não era somente um mestre, Jesus Cristo não era somente um homem sábio, um homem santo, um rabi. Jesus Cristo, ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra. Amém? E eles, homens, não sabiam disso. E Jesus Cristo olha para ele e diz, Jesus, sabendo o que lhes estava pensando, perguntou:
Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram atônitos, glorificando a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos, Deus mudou a história desse paralítico. Deus mudou a história desse homem que estava paralítico há não sei quantos anos. Mas Deus também mudou a história daqueles 4 homens. Deus mudou a história daqueles 4 homens que viram a ação deles de fé em levar um amigo a Jesus sendo concretizada. E mais, a história foi mudada também na vida de toda aquela multidão, porque a partir daquele momento, como diz o texto, todos que estavam ali começaram a fazer o quê? Glorificar ao Senhor. Jesus mudou a história desse homem, mas Jesus mudou também a história de outras pessoas. Agora, em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo número 11, hoje eu estou sendo bonzinho com vocês, né? Estou pegando só um livro direto, está mais fácil, né? Diz assim, a partir do versículo 11, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. Meu Deus! E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. Ele se levantou, assentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio ao favor do seu povo. Jesus Cristo decidiu passar naquela cidade, que tem como nome Naim. Naim, querido, significa próspero, alegre, feliz. Mas não era isso que estava acontecendo naquela cidade. O que estava acontecendo naquela cidade era tristeza, era choro, era pranto. Essa mulher devia ser bem considerada, o seu filho também entre eles, porque o texto diz que uma grande multidão, grande parte das pessoas da cidade estavam indo indo junto àquele cortejo fúnebre. E no momento de tristeza, de lamento, de dor e lágrimas, Jesus Cristo chegou naquela situação. Jesus Cristo chegou naquele momento de dor. Porque aquela mulher, querido, viúva, ela não tinha mais sustento do seu marido. O seu filho agora, único, morreu. E ela não teria nem sustento agora do seu filho. Possivelmente, ela ficaria jogada à rua, sendo tratada como uma qualquer. Mas Jesus Cristo mudou aquela história. Mudou a história daquele povo. Mudou a história daquela mulher. Mudou a história daquele jovem. Jesus Cristo é mestre em mudar histórias. Jesus Cristo é muito bom em mudar histórias. Nós vemos, queridos, lá em Lucas 8, Jesus também mudando a história de mais pessoas. A partir do versículo 26, um texto já conhecido, Jesus, ele
pegou o barco e, na realidade, naquele momento, naquele instante ali, o Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago muito grande, mas é um lago, ele, basicamente, a vida cotidiana, a maioria das coisas que se faziam em volta daquele lago, porque era um local que era bem frutífero, fértil, né, e muitas coisas aconteciam ali por esse motivo, comércio, então as pessoas moravam próximo. E Jesus ele ficava indo entre um lado e o outro desse lago. Um desses locais, né, que ele ficava era Galileia, o local comum dele, mas ele ia também para o outro lado, o lado de Gadara. A diferença desse lado da Galileia e o lado de Gadara era a população que lá estava. Porque do lado de cá, queridos, eram pessoas, eram judeus que adoravam o Senhor, talvez não necessariamente a Jesus Cristo, mas adoravam a Deus, iam no templo, louvavam, cultuavam, mas em Gadara não. Gadara eram pessoas que não serviam ao Senhor, que não adoravam ao Senhor. Eram pessoas contrárias a tudo aquilo que os judeus faziam. Mas Jesus Cristo, ele não vê religião. Jesus não vê os olhos. Jesus não vê a cor da pele. Jesus não vê status. Jesus, ele simplesmente, ele quer salvar o perdido. E Jesus, então, ele vai em direção a Gadara, e lá ele encontra o homem. Diz assim no versículo 26, do capítulo 8 de Lucas. Navegaram para a região dos Garazenos, ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele disse: Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava-lhes que não lhe mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos havia pastado naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram aos porcos, e toda a manada atirou-se um precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, que cuidavam dos porcos fugiram e contavam os fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram que o homem que havia saído dos demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o demoniado tinha sido curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que lhe retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e entrou no seu barco e regressou. Preste atenção. E o homem quem havia saído dos demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Queridos, esse homem também teve a sua vida mudada. Nós vimos aqui que desde cedo ele era possuído por demônios e ficava lá na cidade fazendo uma opção de arruaça, ao ponto que eles pegavam e lançaram esse homem lá para os sepulcros, acorrentava eles. Mas esses demônios eram tantos demônios que assolavam esse homem que ele conseguia quebrar as correntes. E ficava numa situação ali deplorável. Eu consigo fazer na minha mente uma imagem daquilo que acontecia com aquele homem. Eu consigo fazer na minha mente essa imagem, um homem nu, magro, com fome, que conseguia só comer restos ali de cadáveres, talvez. E muita coisa acontecendo com ele, mas Jesus Cristo entrou na história daquele homem.
Nós vimos aqui que quando Jesus Cristo chega, aquele homem se joga aos pés de Jesus Cristo e declara quem ele é, filho do Deus Altíssimo. Por que estão vindo agora me atormentar? E Jesus Cristo expulsa aqueles homens. Ele vivia num local, queridos, onde eles apacentavam porcos. E, incrivelmente, o porco, por isso que eu falei que era um local onde eles não viviam junto aos judeus, porque judeus, o porco, para o judeu, era um alimento, um animal extremamente impuro. Então, nesse momento, nós vemos Jesus Cristo chegando a uma região de homens impuros, para libertar um homem mais impuro ainda. Independente da situação que aquele homem estava, Jesus Cristo chegou até ele, tocou e o libertou. E não somente isso. Jesus Cristo não só tornou esse homem, queridos, liberto de todos os demônios que o acometia. Nós vemos a situação dele depois. Ele estava em pé, vestido. Ou seja, Jesus Cristo ele entregou novamente a esse homem a honra de ser um ser humano. Jesus entregou novamente a esse homem um momento especial na sua vida. E nós vemos aqui que o homem queria ir com Jesus, voltar com Jesus. Mas Jesus Cristo, não volte comigo. Porque de agora em diante eu vou fazer de você o meu primeiro missionário. Você vai voltar à sua terra, você vai voltar à sua casa e vai dizer para todos aqueles em que você estiver perto daquilo que o Senhor fez na sua vida. E aquele homem, queridos, que antes era deixado de lado, e todos tinham medo dele, passou a ser um dos primeiros missionários que Jesus Cristo colocou sobre a face da terra. Aquele dia, Jesus entrou para mudar a história daquele homem. Jesus Cristo é especialista em mudar histórias. Jesus Cristo ele gosta de fazer isso. Jesus Cristo ele gosta de mudar a história não somente de pessoas antigas, de pessoas que nós vimos aqui na Bíblia. Jesus muda a história de pessoas constantemente. Você poderia me dizer em qual ano você está hoje? Que ano? Não. Que ano que você está hoje? Não. Que ano você está hoje? Fala. Quem sabe, fala. Que 2021 depois de Cristo. Você não está no ano 2021. Você sabe quando começou tudo? Você tem o calendário de lá para cá para dizer que você está no ano 2021? Não. Nós temos um calendário que é dividido antes e depois de Jesus. Jesus foi tão especial que ele mudou não somente a história de pessoas que nós vemos na Bíblia, mas mudou a história da humanidade. Hoje, quando nós olhamos a história é dividida antes e depois de Jesus. Nunca vimos, queridos, na história, antes ou depois de Buda, antes ou depois de Maomé, antes ou depois de qualquer outro ser qualquer sobre a face da terra. Só depois de Jesus. Porque eu quero dizer para você que Jesus Cristo ainda muda histórias. Jesus Cristo ainda muda histórias. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, mas um pouco de tempo atrás, existia um jovem, magrelo, cabeludo, que gostava de tocar rock e que era viciado. Viciado em tudo que você possa imaginar de drogas. Tinha fumado maconha, cocaína, LSD, tinha aplicado LSD, tinha feito tudo que você podia imaginar. Já teve que fugir da polícia caminhando em 200 metros de manilha de 60. Sabe o que é a manilha de 60? Ainda bem que ele era magrinho. Né? Andando uma manilha de 60, 200 metros, mas a manilha não estava seca, não, estava usando. Você imagina a situação. E esse jovem que, antes disso, aí, quase foi padre, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo mudou a história dele de uma forma tão incrível. Tão incrível.
que hoje ele está pregando a palavra para você. Que tem a sua esposa no louvor, que tem o seu filho ali, que tem os seus filhos adorando o Senhor. Deus muda a história. Deus mudou a história desses homens aqui que nós acabamos de ler. Mas, quando nós olhamos assim, foram homens do passado, foram homens lá da Bíblia. Naquele momento, não, é outra coisa. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo continua mudando histórias hoje. Porque no dia, queridos, que eu tive uma desilusão muito grande com a religião cristã, como eu já falei, eu quase fui padre, eu saí para o mundo buscando muitas e muitas coisas. Eu queria achar Deus. A minha vida foi uma busca constante de Deus. Os meus pais já eram espíritas, e eu ali já tinha visto que Deus não estava no negócio. É outro momento para contar. Mas eu busquei Jesus Cristo em todos os lugares que você possa imaginar. Qualquer religião que você disser aí, eu fui. Tomei Santo Daime. Sabe o que é Santo Daime? Não, sabe não? Eu acho que é um chazinho do mal. Deixa você doidão. Tomei aquele treco. Fui Hare Krishna. Quer dizer, não fui, né? Frequentei. Pois é, aquele negócio é sinistro. Fiquei lá cantando aquele Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna. Está amarrado, em nome de Jesus. Estou brincando. E tantas outras coisas possíveis e imagináveis. Eu fui Wicca. Wicca é feitiçaria branca. Né? Eu fui feiticeiro. E tantas outras coisas que você possa imaginar, onde eu fui buscando Deus. Buscando Deus. E um dia, meu pai se converteu. Meu pai era espírita, se converteu. E era muito doido, meu pai. Meu pai convenceu o pastor da igreja para eu tocar bateria lá na igreja. E naquela época eu tocava, né, afinadinho, direitinho. Hoje já esqueci muita coisa. E eu fui tocar na igreja. Não era crente, mas tocava na bateria lá na igreja. Não faça isso não, tá? Apóstolo Wagner, por favor, hein? Não faça isso não. Mas eu fui. E, queridos, um dos amigos meus que fazia parte de uma outra igreja me convidou para ir na igreja dele. E eu fui nessa igreja. Quem já ouviu falar de Operação Resgate? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Amém. Mas a Operação Resgate que eu fui a primeira vez era lá no sítio, lá em Vaso das Moças. Era um local de reabilitação de toxicômanos. E eu fui lá. Peguei o caminhozinho, fui andando. Quando cheguei na portaria da igreja, na porta do sítio, tinha um cara, querido, que tinha um cabelo desse tamanho, uma barba desse tamanho. Eu olhei, Jesus. Não, mas não Jesus de espanto, mas Jesus está aqui na minha frente. Aí eu olhei para o cara e disse assim, aí, me convidaram para vir no culto. Aí o cara, cara, aí, o culto é lá em cima, tá ligado? Vai lá, é show, o pessoal já está na animação geral. Aí eu olhei para o cara assim, me distanciei e fui lá ao culto. E, queridos, naquele dia, eu entrei no local de adoração ao Senhor, que tinham muitos jovens. Não só jovens de idade, mas jovens também de cabeça. E o culto era louvor direto, não sei se era sempre assim, mas naquele dia era louvor direto, e tinha louvor, um momento de palavra, louvor, um momento de palavra. Só sei, queridos, que em algum momento desse louvor e palavra, eu estava lá na frente, ajoelhado, levantando as minhas mãos, e chorando de meleca. Chorando muito, chorando muito. Luiz sabe o que é chorar de meleca, não sabe? Sabe. Então, chorando muito, chorando muito. E, queridos, e o colega que me convidou se ajoelhou do meu lado, me abraçou, estava chorando mais do que eu. E aí, daqui a pouco, outro colega, outra pessoa se ajoelhou do meu lado e também me abraçou. E esse chorava mais do que eu, do que ele.
E no momento desse choro, eu olhei para o lado para ver quem era que estava chorando tanto. Não tinha máscaras naquela época, era fácil você chegar e olhar uma pessoa. E estava ali daquele lado, do meu lado. Era um colega de colégio que eu não via há muitos anos. Há muitos anos. E depois daquele momento, esse colega de colégio, ele me abraçou muito e me explicou o que aconteceu. Ele disse, olha, há 1 ano atrás, eu não sei o porquê, mas Deus começou a tocar no meu coração para orar por você. E 1 ano depois, o meu Deus te trouxe na minha igreja para aceitar Jesus Cristo ao meu lado. Jesus Cristo, Ele muda histórias. Estou falando tudo isso hoje porque eu quero dizer para você que o Senhor também quer mudar a sua história hoje. Da mesma forma que Ele mudou a minha e já mudou de vários aqui, o Senhor, Ele quer também mudar a sua história. Queridos, nós vemos aqui Jesus Cristo mudando histórias de homens que buscavam a Deus, de sacerdotes do Senhor, homens comuns como pastores, homens pescadores que não buscavam a Deus, mas não tinham uma frequência no seu dia a dia com o Senhor. Eu não li alguns textos aqui, mas existiam pessoas que eram gentios, como Gadareno, que nunca pensou em adorar a Deus, nunca pensou em estar na frente do Senhor, mas o Senhor decidiu mudar a história. O Senhor está hoje aqui para mudar a sua história. Não somente a sua, de você que está aqui, mas você que também está aí assistindo. Jesus Cristo, Ele quer entrar na sua vida hoje e mudar a sua história, como Ele mudou a história desses homens, como Ele mudou a minha história. Eu não sei com qual história você se identificou aqui. Se você está no momento como Pedro, que você está batalhando, mas não consegue pegar nada em suas mãos. Só vê, às vezes, o seu trabalho acontecer, mas não ver frutos do seu trabalho. Jesus Cristo entrou na história de Pedro e mudou a história dele. Talvez você esteja precisando ser purificado. Purificado talvez de uma enfermidade, sim, mas talvez precisando ser purificado de algo impuro que está no seu coração. Jesus Cristo está aqui também para você. Talvez você esteja numa situação como Simeão, já velho, cansado, onde ouviu várias promessas com relação ao Messias, com relação ao Senhor. Ou que viu várias promessas, várias profecias a respeito da sua vida. E, infelizmente, durante os anos, a única coisa que você vê é Deus agindo na vida de outros, mas não na sua vida. Mas hoje o Senhor está aqui também para você. Porque se hoje, até hoje, você vive através dos testemunhos de outras pessoas, hoje, o Senhor quer que você tenha os seus próprios testemunhos. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas todos aqueles que decidiram deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, tiveram a sua história mudada. Eu tive a minha história mudada. Homens tiveram sua história mudada. E Deus também quer mudar a sua história. Fique de pé nesse momento. Existe alguma coisa, queridos, que eu sei que nós estamos em momento de pandemia. E a aglomeração não é legal. Mas mediante a palavra que o Senhor está entregando hoje, eu quero dizer para você, eu não sei o que você está passando.
Eu não sei qual a situação que você está passando. Mas uma coisa acontece, queridos, como o Bruno falou aqui antes, todos nós estamos aqui pelo Senhor, amém? E o Senhor diz a sua palavra, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. O Senhor está literalmente aqui, queridos. Porque Ele declarou isso, Ele disse isso. O Senhor está aqui. E em todos os lugares, nós lemos aqui vários relatos. Em todos os lugares onde Jesus Cristo esteve, Ele nunca passou sem fazer milagres. Jesus nunca passou sem curar enfermos. Jesus nunca passou sem purificar necessitados. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que o Senhor que faz milagres está aqui nessa noite. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar você. E só você. Eu não sei como andam as suas orações. Eu não sei como andam as suas petições. Eu não sei como tem andado a sua vida. Eu não sei se está tudo bem, ou se você quer alguma coisa nova. Mas aquele homem, aquele leproso, ele viu Jesus Cristo andando no caminho. Ele viu Jesus Cristo andando no caminho e, queridos, ele saiu do seu lugar, da onde ele estava, do seu lugar de lepra, do seu lugar de impureza, e foi correndo e se lançou aos pés de Jesus. Eu já disse que Jesus já está aqui. Mas é necessário em muitos momentos um ato nosso. Um ato nosso. Para que Jesus Cristo veja o quanto você quer que isso aconteça. Se você quer a sua vida mudada em qualquer área da sua vida, gostaria que você viesse aqui à frente. Eu não sei qual área você precisa. Eu não sei qual área você precisa de transformação, de mudança, de restauração. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo está hoje pronto para fazer isso. Pode chegar mais à frente, vem para cá. O Senhor quer essa mudança, Ele quer que você se jogue aos seus pés. Eu não sei qual é a restauração que você quer na sua vida. Mas enquanto nós louvamos ao Senhor, enquanto o louvor é tocado, querido, eu gostaria de ver mais pessoas aqui. Porque eu tenho certeza que existem mais pessoas que precisam ter a sua vida mudada, a sua vida restaurada. Existem dias, queridos, existem momentos em que nós não podemos deixar passar.